Bom, vamos lá. Eu vou ler o esboço sobre Parmênides do livro Uma Introdução Histórica à Filosofia. Talvez o mais influente dos filósofos pré-socráticos tenha sido Parmênides de Eleia, 530 a 460 a.C., que foi o fundador da escola eleática. Ele escreveu um poema intitulado Sobre a Natureza, no qual introduziu um enigma tão sugestivo quanto indecifrável. Para ele, o princípio, a arquê, seria o que ele chamou de ser. Ele definiu o ser como algo imóvel e imutável. Sua ideia central foi a de que o ser, o uno, é, enquanto o não ser, a mudança, o devir, não é, sendo por isso apenas ilusão. É preciso que seja assim, porque se qualquer coisa vem a ser, então ou ela vem a ser do ser ou do não ser, pensa ele. Se ela vem do ser, então ela já é, caso no qual ela não pode não ter sido. Mas se qualquer coisa vem do não ser, então ela nada é, pois nada pode vir a ser do não ser. Mas o que é, afinal, o ser? Ele tentou esclarecer atribuindo ao ser uma lista de propriedades nem sempre compatíveis entre si. O ser é incorruptível, nem gerado, nem perecível, encontra-se inteiro em cada instante, é absoluto, contínuo, indivisível, imóvel e também finito e bem redondo. Dado que a esfera finita era para os gregos o símbolo da perfeição. Em conformidade com o modo de pensar dos pré-socráticos, o ser parmenidiano deve, além disso, pertencer à physis, à natureza, não devendo transcendê-la. Não havia esse conceito de transcendência da natureza, que foi especialmente explorado por Platão e pelo cristianismo. Vale a pena transcrever aqui o fragmento principal do poema de Parmênides. E agora, disse a musa, vou falar, e tu escutas as minhas palavras e guardas bem, pois vou dizer-te dos únicos caminhos da investigação concebíveis. O primeiro diz que o ser é e que, portanto, não é não ser. Esse é o caminho da persuasão, pois segue a verdade. O segundo caminho diz que é o que não é, daí resultando que é preciso não ser. Essa via, digo-te, é imperscrutável, pois não podes conhecer nem dizer aquilo que não é. Isso é seguido da sentença, outro fragmento, pois ser pensado e ser são o mesmo. Isso não deve ser traduzido como pensar e ser são o mesmo. Essa tradução é incorreta. Filósofos como Hussey, Guthrie, Anthony Kenny e Dills, Kenny principalmente, traduz como "Being thought and being are one". Ser pensado e ser são o mesmo. Eu acho que é a melhor tradução, talvez. Mas são mais ou menos idênticas. Na primeira passagem, Parmênides faz algumas considerações que dão início a um domínio de investigação que será desenvolvido mais tarde por Platão e que chegou até os dias de hoje. Ele distinguiu explicitamente a via do conhecimento da via do erro. O conhecimento diz respeito ao ser, enquanto o erro diz respeito ao pretenso conhecimento do não ser. O conhecimento do ser é daquilo que é imutável, diversamente do pretenso conhecimento do não ser, que advém da aparência, que é daquilo que parece aos sentidos como mutável. Fica claro, então, que, por contraste, o mundo sensível de Heráclito, o que se encontra em constante mudança, não pode ser o mundo real. Heráclito provavelmente concordaria com isso, uma vez que, para ele, o fundamento por trás da natureza mutável das coisas é o logos, a razão, que não deve ser mutável. O discurso parmenidiano sobre o ser
é tão interessante quanto incoerente, o que explica os intermináveis debates interpretativos que posteriormente gerou. Ele é prodigamente polissêmico, dando lugar a variadas e importantes interpretações. Considere, por exemplo, o que os lógicos depreenderam do poema de Parmênides. Eles perceberam que, ao afirmar que o ser é e que o não ser não pode ser, ele estava vislumbrando os princípios lógicos da identidade, o que é, e da não contradição, o que é não pode não ser. Há também um aceno epistemológico na ideia de que só podemos conhecer aquilo que é, ou seja, o verdadeiro. Além disso, ele nos faz pensar no Deus monoteísta, na vida, nas leis últimas da natureza, no logos heraclitiano. Com a substantivação do verbo ser, Parmênides inventou uma espécie de metáfora universal, que lhe permitiu insinuar muito mais do que o discurso literal é capaz de dizer e que foi mais tarde tornada um recurso frequente na especulação filosófica. É possível uma interpretação ou reconstrução capaz de resgatar o ser parmenidiano em sua integridade? Em meu juízo, não. Mais de 2000 anos de esforços interpretativos me dão razão. Minha sugestão é de que Parmênides recorreu a um artifício especulativo que pode ser chamado de uso hipostasiado de um termo. Esse artifício será explicado no capítulo 18, seção 3, quando for discutida a filosofia terapêutica de Wittgenstein. Ele será entendido como um equivalente filosófico do que Freud chamou de condensação, consistindo, no melhor dos casos, na confusão de uma diversidade de insights de interesse especulativo em um único termo ou expressão magnificadora do seu efeito.